Que a graça e a paz de Jesus esteja contigo, com a sua família. Que o amor de Deus esteja transbordante em teu coração nesse tempo que nós vivemos. Eu quero compartilhar uma palavra viva ao teu coração e hoje vamos falar sobre discernimento. Você já parou para pensar o quanto que a sociedade que nós vivemos, o quanto que os dias que nós vivemos são volúveis? É isso mesmo. Volúvel, essa é a palavra. Estamos na primeira semana do mês 6, junho de 2020, e nessa primeira semana o foco dos noticiários é uma ação de preconceito racial que um cidadão afrodescendente sofreu nos Estados Unidos da América, quando um policial colocou o joelho sobre o pescoço dele por não ter ar para respirar, ele veio a óbito. Isso gerou repercussão no mundo inteiro e claro está que o preconceito racial ele existe, ele é crime, deve ser punido, mas ao mesmo tempo nós percebemos os noticiários se voltando para isso. Percebe que a pandemia, do Covid-19 passou a ser um assunto de segundo plano. Por quê? Porque a mídia, a sociedade em geral vive em função de situações que geram repercussão, que gera audiência. E quando a gente fala de discernimento, você vai entender a importância de ter discernimento nesses dias que nós vivemos. A palavra discernimento significa capacidade de compreender situações e de separar aquilo que é certo daquilo que é errado. Uma pessoa com discernimento tem capacidade de avaliar as coisas com bom senso, com clareza e com coerência. E existem exatamente uma ideia oposta do bom senso. A ideia oposta do bom senso é a insensatez. Uma pessoa que não tem propósito, uma pessoa que não tem entendimento e que chega às raias da tolice. Então, uma pessoa com discernimento, ela percebe avaliar com qualidade, com sensatez, com equilíbrio que está ao redor dela. Uma pessoa com ausência do discernimento, ela é insensata, ela não consegue enxergar propósito, ela é, como nós dissemos agora há pouco, volúvel. Qualquer situação conduz ela a decisões precipitadas, a sentimentos precipitados e a pensamentos precipitados. E ela chega às raias da tolice. Então, nesse tempo que nós vivemos, eu quero ler com você a palavra de Filipenses, capítulo 1, do 9 ao 11, uma palavra que traz clareza e entendimento sobre esse tempo atual. Veja o que está escrito: e peço isto, que o vosso amor cresça mais e mais, em ciência e em todo conhecimento, para que possais discernir as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum até o dia de Cristo, cheios dos frutos de justiça que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Quem disse isso foi Paulo. E a ideia do Paulo era transmitir à igreja de Filipos a importância daquela igreja continuar investindo para crescer em amor. E mais do que isso, para que essa igreja pudesse discernir as coisas excelentes. Veja, se não temos discernimento, nós não percebemos as coisas excelentes. Nós desprezamos as coisas excelentes. E aí vivemos de uma forma infrutífera. Não temos, como Paulo disse, os frutos da justiça. Então você percebe que o discernimento ele é muito importante para enxergar que mesmo num tempo difícil, nós vivemos também uma temporada de grandes e excelentes oportunidades. Talvez você me pergunte, oportunidade do quê, pastor? Oportunidade de manifestar o testemunho de Cristo, oportunidade de amar as pessoas mais intensamente, oportunidade de ser um chefe de família melhor, um pai de família melhor, um filho melhor, um funcionário melhor, um indivíduo, um cidadão melhor. Tudo isso nós temos como oportunidades para esse tempo, mas se me falta o discernimento,
Eu só vou enxergar a ótica negativa do que está acontecendo. Então vivemos um tempo de muitas oportunidades, mas também de muitas armadilhas. Esse momento é tão precioso e o risco que nós corremos é de não discernir isso. Então eu quero te mostrar 3 resultados de pessoas que não têm discernimento e 3 resultados de pessoas que têm discernimento. Vamos a eles? Primeiro, para quem não tem discernimento, essa pessoa não consegue identificar o que está ao redor dela. Jesus, em Lucas 12:56, disse: hipócritas, sabeis discernir a face da terra e do céu, como não sabeis então discernir esse tempo? É uma pergunta de Jesus mostrando que alguns agiam como hipócritas, porque sabiam discernir a face da terra e dos céus, mas não sabiam discernir o tempo que eles viviam. Então, segundo resultado de alguém que não tem discernimento, é não entender a linguagem de Jesus. Veja, o primeiro é não conseguir identificar o que está ao nosso redor. Segundo, é não entender a linguagem de Jesus. João 8,43 diz assim: porque não entendeis a minha linguagem, por não poderdes ouvir a minha palavra. Veja, Jesus faz uma pergunta: por que vocês não entendem a minha linguagem? E ele mesmo prontamente responde: porque vocês não podem ouvir a minha palavra. Em outras palavras, quando não termos discernimento, não entendemos a linguagem de Jesus, a linguagem do reino de Deus. E isso é um perigo. Terceiro resultado de quem não tem discernimento é não praticar a palavra de Jesus. Em 2 Timóteo 3,7 está escrito: aqueles que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Ou seja, pessoas que não completam o processo de aprendizado porque não praticam. E por que não praticam? Porque são pessoas que sempre estão acumulando conhecimento, mas sem disposição de praticar a palavra. E o Paulo está dizendo aqui para Timóteo que quando uma pessoa não tem discernimento, é o que acontece com ela. Ela não pratica a palavra de Deus. Agora, ao mesmo tempo que a ausência de discernimento tem resultados, a presença do discernimento também tem resultados muito bons. E é sobre 3 resultados da presença do discernimento que eu quero finalizar esse vídeo. Primeiro resultado, quando temos discernimento, nós vencemos nossas barreiras limitadoras ou barreiras que nos limitam. Em Atos 10:34 está escrito: e abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Uau! Olha o que Pedro diz. Ele abre a boca na casa de Cornélio e diz que Deus não faz acepção de pessoas. Ele estava falando para gentios. Então, ele como judeu poderia estabelecer uma barreira de relacionamento com gentios. Mas pelo contrário, Pedro supera o preconceito de raças, o preconceito de povos, e ele como judeu fala a gentio dizendo: eu reconheço que Deus não faz acepção de pessoas. Ou seja, se eu era um homem preconceituoso, eu não sou mais, porque eu tenho discernimento, e o discernimento me faz vencer as barreiras limitadoras. Segundo resultado de quem tem discernimento é ter uma boa visão da vida. Em 1 Coríntios 2,15 está escrito: mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Ou seja, pessoas que têm discernimento, elas têm uma disposição, não só para o crescimento espiritual, mas para ter uma visão melhor da sua vida, uma visão desenvolvida, uma ótica ampliada da sua vida e da vida das pessoas que estão ao seu redor. Então, o segundo resultado de quem tem discernimento é ter uma boa visão de vida. Terceiro resultado de quem tem discernimento é ter a capacidade de separar aquilo que é bom daquilo que é ruim. 1 Reis 3,9 diz: a teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar teu povo, para que prudentemente discerne entre o bem
e o mal? Porque quem poderia julgar este teu tão grande povo? É a pergunta que Salomão fez quando Deus apareceu para ele em sonhos e dizendo para Salomão: pede-me o que tu queres que eu te darei. E o que Salomão pede? Sabedoria. E por que ele avalia a sabedoria como importante? Porque ele disse: é necessário discernir de forma prudente entre o bem e o mal, aquilo que é bom daquilo que é ruim, aquilo que é certo daquilo que é errado. Então, pessoas com discernimento sabem separar o que é bom do que é errado, aquilo que é agradável a Deus daquilo que desagrada a Deus, aquilo que é luz daquilo que é trevas. Então eu quero, nesse vídeo, deixar essa importante mensagem a você. Seja alguém de discernimento. Não viva de forma volúvel por tudo que você ouve, por tudo que você vê, por tudo que você sente, por tudo que você pensa. Não seja alguém que vive em função de pensamentos, sentimentos, visão ou audição. Seja alguém que vive dependente da palavra do Senhor, da direção da palavra, que segundo o salmista, essa palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Que Deus te abençoe com muito discernimento nesse tempo. Um grande abraço a todos.